Cruzeiro é derrotado pelo Botafogo por 1-0 no Mineirão, num jogo que a gente tem muita coisa pra falar, tanto dentro de campo e muito pra se falar também de tudo que aconteceu ao redor dessa partida de hoje. Pessoal, passando aqui mais uma vez pra gente fazer esse pós-jogo, hoje a gente tem muita coisa pra falar, tanto do que aconteceu dentro de campo, das coisas que aconteceram de fora, então vou pedir pra vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, é muito importante pra gente seguir produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês aqui. Vou falar primeiro do jogo, alguns pontos pra mim são cruciais que eu prefiro falar depois, pra gente ter mais tempo pra desenvolver as ideias por aqui. Primeiro de tudo, a gente falar do jogo, uma escalação do Cruzeiro que logo de cara já chamou atenção, porque já tinham jogadores muito importantes que não iriam ser utilizados, né? Matheus Pereira e Gerson estavam suspensos. A gente teve o retorno do Lucas Romero, o Mateuzinho continuou em campo para fazer essa parte esse jogo do Gerson. Tinha a baixa também do Gabriel Peck, então o Cruzeiro veio com uma escalação que logo de cara a gente viu e. Não tá legal isso aqui. E eu acho que nem tanto por culpa do Arthur Jorge, mas sim por opção do que a gente tinha à disposição. Porque ele vai com o Otávio no gol, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas. Até aí a linha de defesa era o que a gente já esperava e não tinha como fugir muito disso. No meio de campo ele volta com o Lucas Romero como primeiro volante, o Matheus Henrique na vaga do Gerson. E naquela trinca mais à frente, aí sim surpreende, porque ele vem com Marquinhos, Bruno Rodrigues na do Pereira, Marquinhos na do Peck. Sinisterra segue seguindo, sendo o jogador titular. E no comando de ataque, o Caio Jorge. O jogo começa com o Cruzeiro pressionando, chegando bem ao ataque. Depois fica uma trocação muito sincera das duas equipes, as duas chegando ao ataque, pressionando. E depois o Cruzeiro começa a desperdiçar grandes oportunidades, né? Tem uma grande chegada do. Me falhou a memória aqui, mas é do Lucas Romero, quer dizer, uma cabeçada, né, que ele tem ali que obriga o goleiro do Botafogo, que era o. Ué, o telefone travou, gente, calma aí. Ó, ó. Travou legal, hein? Mas o goleiro do Botafogo acabou sendo obrigado a fazer uma grande defesa. E o Cruzeiro foi empilhando chances, empilhando chances. Tinha muita. Chegava no ataque, mas não conseguia converter. O Caio Jorge recebe uma bela bola do Marquinhos na profundidade. Ele cai cara a cara com o goleiro do Botafogo e não consegue finalizar. Acaba tirando, tira muito do defensor e acaba mandando para escanteio. O goleiro do Botafogo é o Arleson, né? Que fez uma grande partida por sinal. Boas defesas, foi um jogador crucial para esse resultado. O Cruzeiro foi empilhando oportunidades, não conseguindo convertê-las. E na reta final já do primeiro tempo ali, o Botafogo também que não tinha chegado com tanto perigo, o Cruzeiro não conseguia converter, mas o Botafogo também não pressionava tanto o Cruzeiro. Uma noite muito ruim do Montoro, que não conseguiu participar do jogo, o Danilo Santos também, desde que voltou para a Copa e por todos os problemas que enfrentou pelo Botafogo, mais uma vez também não fez uma grande partida. E o jogo se decide mais uma vez uma bola parada, né? O Alex Telles, que é um grande cobrador de escanteio, cobra uma bola para dentro da área, o Destino consegue sair muito bem dos seus marcadores. O Rojas, assim, eu acho que o Rojas meio que confundiu a marcação, porque ele tava na do Justino, o Montoro se movimenta, ele parece que ele olha para o Montoro e se perde na marcação, e o Justino sobe livre para cabecear muito bem, cabeceou no canto do Otávio, sem chances para o goleiro do Cruzeiro, que inclusive ficou muito estressado com o gol sofrido, né? Até porque pro goleiro ali deixar o zagueiro subir sozinho dentro da área, assim, é uma dor muito grande, e o Botafogo acabou saindo na frente. Depois, na definição ali do primeiro tempo, o Cruzeiro tem uma grande baixa, que é a do Luiz Sinisterra, né? Que também vai ter um capítulo nesse vídeo só pra falar do Sinisterra. Ele recebe uma bola do Marquinhos, a bola vem em velocidade, ele vai no pique e no meio do caminho já sente ali, para a jogada na hora, e o Sinisterra sai chorando, sentindo muitas dores. A reação do Sinisterra fala por si só, né, do que é o mental de um jogador, e não vou me alargar muito nesse papo, porque daqui a pouco a gente vai falar só do Sinisterra. Mas acaba se lesionando, o Cruzeiro mexe, e aí a opção de banco que tinha era o Wanderson, ninguém espera muita coisa do Wanderson, e venhamos e convenhamos, o que ele entregou foi nada menos do que a gente espera dele. O Wanderson não dá pra cobrar muito dele. O que ele entregou nessa reta final de primeiro tempo e início do segundo tempo é basicamente o que qualquer um espera dele, né? No segundo tempo, o Cruzeiro volta com o mesmo time. Arthur Jorge prefere não mexer. O que ele poderia mexer era no ataque, também não tinha tantas opções, mas ele volta com o mesmo time. O Cruzeiro tem algum certo volume,
mas não consegue converter essas chances. Depois o jogo fica basicamente nessa trocação do Cruzeiro tentando e desperdiça muitas chances. O Cruzeiro teve 2 bolas, pelo menos, cruzadas dentro da grande área, que não conseguiu encontrar ninguém para mandar essa bola pro gol. As oportunidades que o Cruzeiro teve, muitas vezes no segundo tempo, o Matheus Henrique era um jogador que progredia muito com a bola, mas faltava um jogador para acabar de distribuir esse último passe, que muitas vezes é o Matheus Pereira, não é o cara que finaliza, mas é o cara que é o último passe antes da finalização. Não tinha esse jogador, o Bruno Rodrigues não é esse atleta, também vai ter um capítulo pra falar do Bruno Rodrigues aqui. E o Mateuzinho muitas vezes progredia, mas chegava no último terço, não tinha ninguém, acabava mandando um passe pra lateral ou então pro meio, e aquilo ali se tornava um lance improdutivo e o Cruzeiro não conseguia matar as suas jogadas, né? E na reta final do jogo ali, o Arthur Jorge faz mais algumas mudanças. Ele, ao todo, né, os jogadores que entraram no Cruzeiro foram Wanderson, João Marcelo, Kenny Arroio, William e o Cauã Moraes. O Arroio, assim, é muito claro a diferença brutal do Kenny Arroio para os seus outros colegas de posição. O Arroio, quando ele entra logo na primeira jogada, ele já manda uma bola venenosa para dentro da área, que gera uma boa oportunidade. Era um cara que, quando pegava a bola, ia para cima. E ainda mais quando entrou o William, que era um lateral que apoiava muito, os dois conseguiam fazer boas associações pelo lado direito. E mostrou assim a discrepância, a diferença gigantesca que tem do Kenny Arroio para os seus colegas de posição. Um jogador que agregou muito. O William e o Cauã Moraes, cada um entrou na lateral. O Arthur Jorge falou na coletiva ali que foi mais por opção, mais por momento mesmo de jogo, que ele via que os dois laterais estavam cansados, que era o Rojas e o Fagner, e ele queria dar mais velocidade. E, assim, claramente são dois jogadores mais... nem tanto o Cauã Moraes com o Rojas, porque o Rojas é muito ofensivo, mas a saída do Fagner para entrar do William é porque você coloca um lateral muito mais ofensivo, um cara que pode te ajudar ofensivamente muito mais do que o Fagner, que é um cara que entrega muito mais defensivamente e com cruzamentos, né? O William não é tanto a jogada, né? Já a entrada do João Marcelo é porque o Fabrício Bruno sentiu, né? Então o Cruzeiro termina esse jogo com 2 baixas. Inicialmente, a mais preocupante é a do Sinisterra, mas o Fabrício Bruno também não conseguiu terminar o jogo ali, pediu a substituição. O Arthur Jorge ainda tira o Fabrício Bruno para colocar o João Marcelo, tendo o Jonathan Jesus amarelado, né? Ele nem prefere, né? Ele teve que manter um zagueiro amarelado para tirar um zagueiro que estava sem nenhuma advertência, porque o Fabrício Bruno pediu para ser substituído, né? Então, assim, basicamente o que a gente passa do jogo do Cruzeiro é isso. Um Cruzeiro que foi ineficiente, não conseguiu concluir suas jogadas, teve muito volume de jogo, teve a oportunidade, não conseguiu converter e pagou muito caro por isso, com uma derrota aonde foi definido novamente. O Botafogo não foi a melhor noite do Botafogo, ele teve uma chance e nessa chance que o Botafogo tem, converteu num erro do Cruzeiro dentro da área, né? Não pode deixar um zagueiro subir sozinho para cabecear, com 2, 3 jogadores em volta. Isso aí é um erro muito grande. O Cruzeiro, que vem sofrendo com bola parada, mais uma vez sofreu. E novamente perdeu grandes oportunidades. O Cruzeiro teve pelo menos 3 grandes oportunidades que deveriam ter marcado. E assim, mais uma noite que passa muito pelo Caio Jorge. O Caio Jorge não estava bem, não conseguiu finalizar. O Caio Jorge, muitas vezes, isso aí tem que ser levado em consideração. Ele perde muitos gols porque ele consegue se colocar em grandes oportunidades para marcar, mas aí vai de um grande jogador. O Caio Jorge foi um grande investimento do Cruzeiro para manter ele nesse elenco, porque sabe que um grande jogador é para grandes momentos. E o Caio Jorge, até agora, nesse jogo, nessa noite, não conseguiu concluir as suas oportunidades e passou. O Cruzeiro acabou não tendo uma boa noite porque não teve seu principal atacante convertendo as oportunidades. Falando primeiro dessa questão da bola parada, mais uma vez a bola parada defensiva é um problema que o Cruzeiro vem sofrendo. E muitas das vezes são falhas bobas. Falhas por desencaixe de marcação, falha porque pega um jogador e acaba desmarcando o outro, que deixa se levar pela puxada de marcação do adversário. O atacante sai correndo e você tá marcando um aqui, você sai junto com ele, a bola vem nas costas do zagueiro. Então, hoje o gol do Justino é justamente nisso. O Rojas ele tá marcando o Justino, o Montoro faz um movimento, ele olha no que ele volta, o Justino sobe livre, sobe para cabeceia no canto do gol, sem chance pro Otávio, que ficou muito desesperado, porque para um goleiro sofrer um gol como o Cruzeiro sofreu hoje é de se indignar, porque não teve novamente
problema do zagueiro. O zagueiro do Botafogo, ele não teve incômodo de subir para cabecear. Foi, assim, muito tranquilo, conseguiu subir e marcar o seu gol. Então, o Arthur Jorge bateu muito nessa tecla também na coletiva final, porque ele fala, olha, mais uma vez, a bola aérea defensiva foi determinante para o resultado do jogo. E, assim, e ele ainda se estende a falar sobre a ineficiência na bola defensiva, porque ele também fala da ineficiência na bola ofensiva. O Cruzeiro novamente desperdiçando grandes oportunidades. E passa muito por uma noite onde o Caio Jorge não estava inspirado. É um atacante que, para o Cruzeiro, o Cruzeiro centralizou muito os seus gols nesse camisa 19, no Caio Jorge. Fez um grande investimento para manter o Caio Jorge. E em noites, quando o Caio Jorge não está inspirado, o Cruzeiro acaba passando em branco. E olhando para o mercado de transferência, é crucial que o Cruzeiro consiga trazer um atacante para fazer sombra ao Caio Jorge. Isso é muito claro. O Neis ainda é um jogador que está em desenvolvimento, não dá para cobrar dele para fazer frente ao Caio Jorge, brigar, e que seja um jogador para fazer sombra ao Caio Jorge numa outra característica, numa tarde, numa noite onde o Caio Jorge não esteja bem, que o Cruzeiro possa olhar para o banco e ter um atacante que é um cara mais forte de área, onde você coloque ele para um momento onde tudo tá andando errado, a bola não tá entrando no meio da zaga, o Caio Jorge não consegue pegar a bola a 30, 40 metros do gol, que é onde o Caio Jorge vai bem. Troca, muda. A gente vai mudar a nossa forma de jogar. O Cruzeiro hoje não tem isso. Quando foi ao mercado, foi atrás do Chico da Costa. O jogador claramente não conseguiu entregar essas características. E nesse momento, quando o Cruzeiro joga e o Caio Jorge não está bem, o Cruzeiro não consegue converter as suas jogadas. Então o jogo de hoje passou por isso. Por um Cruzeiro que defensivamente deu um vacilo, sofreu um gol. O resto da partida o Cruzeiro ainda foi bem na bola defensiva, mas num vacilo, sofreu um gol. Lá na frente teve pelo menos três grandes oportunidades que o Cruzeiro não conseguiu converter. E então, assim, jogar futebol é assim, né? O adversário teve uma grande chance, conseguiu converter. Você teve 3 chances, não conseguiu converter. Não tem como você ganhar a partida. Então, é basicamente isso. E o jogo também passou muito pela falta do Matheus Pereira e do Gerson, que são 2 jogadores que não é possível, dentro do elenco do Cruzeiro hoje, a gente olhar e falar assim: olha, a gente tem um substituto à altura do Matheus Pereira e do Gerson, porque são 2 jogadores tecnicamente muito desentuado do que a gente está acostumado a ver a nível nacional, na verdade, né? O Matheus Pereira é o melhor camisa 10 do Brasil e o Gerson é um dos melhores camisa 8 do Brasil, não tem dúvidas. Só que hoje ficou muito claro a falta de opção do Arthur Jorge, não na do Gerson, porque pra mim o Matheus Henrique fez uma grande partida, uma das melhores que ele fez a camisa do Cruzeiro nessa temporada. Jogando como segundo volante, pra mim fez uma partida muito boa, e se tivesse com outros companheiros, talvez poderia ter entregado até mais. Só que a diferença de Bruno Rodrigues para Matheus Pereira é gigantesca. E é uma diferença que a gente nem pode culpar tanto o Bruno, porque não é uma função que ele fez ou faz em qualquer momento da sua carreira. Antes de gravar, eu fiz questão de ir atrás da carreira do Bruno e temporada a temporada vendo as funções que ele fez. O Bruno nunca foi esse camisa 10. Então não dá para cobrar de um jogador algo que ele nunca entregou. O Bruno Rodrigues, em 2023 pelo Cruzeiro, ele se incomodava de jogar como camisa 9, porque ele naquela temporada eu me recordo que várias vezes ele falou que o que ele gostava de jogar era como ponta. E aqui no Cruzeiro agora ele tá jogando como camisa 10. E é uma função que o Bruno não faz, ele não tem essa característica de ser um distribuidor de jogo. O Bruno, ele é um jogador que ele entrega vontade física, é um jogador que briga muito pela bola. A primeira grande chance do jogo hoje sai dos pés dele, mas é uma jogada que ele pega pelo lado esquerdo, ele vai arrancando, ele vai carregando todo mundo em volta dele, e ao decorrer do passar dos minutos, a parte física vai caindo, porque assim, é claro que a fadiga vai sendo acumulada ao longo do jogo, ele vai cansando, e quando sobra, acaba a velocidade, a parte física, a entrega física do Bruno Rodrigues, e sobra a parte técnica, não dá para comparar de forma alguma a função que o Matheus Pereira faz, e tecnicamente o Bruno também não consegue entregar. Eu tô fazendo meio que o advogado do diabo aqui, porque eu não quero jogar a culpa da ineficiência do Bruno Rodrigues sobre ele, porque não é uma função que ele faz. Porém, também não dá pra tirar completamente dele, né? Porque em alguns momentos a gente viu ele trocando de posição, ele e o Marquinhos, mas não dá pra comparar o Bruno Rodrigues com o Matheus Pereira. E se o Cruzeiro terminar
essa janela de transferência sem trazer um reserva para o Matheus Pereira e não utilizando o Juan Gabriel, que é exatamente a mesma função na base, o Cruzeiro não utilizou hoje, utilizou o Bruno Rodrigues, tem que se entende que hoje, se o Cruzeiro olhou para o jogo de hoje e falou assim, não dá para o Juan Gabriel jogar, não dá para o Cruzeiro olhar para o jogo de hoje e falar assim, quem vai resolver é o Bruno Rodrigues. Se o Juan Gabriel não entrou hoje, ele não vai entrar o restante da temporada. E se o jogador não tá preparado, mantém ele na base, não traz pro profissional e não joga a pressão que jogaram em cima do Juan Gabriel, porque o Bruno Spindel veio a público falar, olha, a gente vendeu o Batistella porque a gente tem uma grande promessa na nossa base, que é o Juan Gabriel. Aí na noite de hoje, que o Cruzeiro não tem o Matheus Pereira e não tem outro jogador no seu elenco para fazer a mesma função, não coloca o Juan Gabriel. Então, ou seja, o Cruzeiro entende que ele não tá preparado. Se ele não tá preparado, tem que ir pro mercado buscar um jogador. Se ele tá preparado, tem que colocar para jogar. Não tem dessa de, ele é muito jovem. Às vezes a gente segura demais um jogador por conta dessa preocupação gigantesca. A gente viu isso na Copa com o Endrick. É muito chato isso. Ou seja, o jogador ou ele tem capacidade para estar na equipe principal e aí ele vai ter que mostrar a sua qualidade, ou então vai no mercado e traz outro jogador e continua maturando o Juan Gabriel, se você entende que ele não tá pronto. Mas não dá para o Cruzeiro, no momento, perder o Matheus Pereira e ter que utilizar o Bruno Rodrigues. Isso aí para mim é, assim, não tem como. Sobre o Matheusinho eu vou falar um pouco mais para baixo para me seguir no roteiro aqui, para não me perder. E falando agora em pontos positivos, pra mim é mais uma grande partida do Jonathan Jesus. Eu fiz questão de separar aqui os números dele de hoje, porque além de ser um zagueiro que conseguiu marcar muito bem o Arthur Cabral, saiu amarelado e conseguiu se manter firme na partida, vencendo vários duelos, até quando sai ali o Arthur Cabral e entra o Kadir, ele consegue se manter muito bem na partida, e a evolução do Jonathan Jesus nos últimos meses, dessa temporada pra cá, dessa temporada até aqui, a evolução do Jonathan Jesus é gigantesca. E além de ser um zagueiro que foi muito bem na parte de duelos vencidos defensivamente, de um zagueiro que conseguia se antecipar muito bem ao Arthur Cabral, que fazia muito bem essa saída de bola, os números que ele teve hoje na parte de progressão de passe é surreal. Ele fez 62 passes e acertou 61. Passes no campo do adversário, ele deu 28 passes, ele acertou 27 passes. Passes no próprio campo, no campo de defesa do Cruzeiro, ele deu 34 e ele acertou 34. Bolas longas, se a gente pega aqui o mapa de passes dele, que a gente vê aqui dentro da plataforma do SofaScore, são passes longos, ele deu 5 passes, ele acertou 5 passes. Para a função que o Jonathan Jesus tem hoje, de ser esse zagueiro que participa dessa saída de bola junto com o Fabrício Bruno, que tem normalmente um volante, né, que é o Lucas Romero, ou é o Gerson, ou é o Mateuzinho quando joga, ele ter esses números aqui é coisa de outro mundo. E quando a gente pega o mapa de passe dele, não é passe de um lado pro outro, de um lado pro outro, lógico que tem passe assim, mas são várias vezes passes progredindo, passes quebrando linha. E assim, é um zagueiro que eu me recordo na época que quando teve aquele papo daquela proposta do Zenit, muito torcedor do Cruzeiro falando, pô, o Cruzeiro nunca mais consegue 12 milhões de euros no Jonathan Jesus. O Cruzeiro só reafirma que a melhor opção que tinha era manter o Jonathan Jesus na sua equipe. Porque hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Cruzeiro hoje. Pra mim, me passa mais confiança do que o Fabrício Bruno. Deve-se considerar que a temporada do Fabrício Bruno também não é uma temporada que ele esteve bem fisicamente durante todo o tempo. Hoje deixou a partida, ele já tinha relatado em outras oportunidades que estava jogando com dores. Mas o que o Jonathan Jesus faz nessa temporada com a camisa do Cruzeiro é muito grande. E pra mim, é um grande zagueiro que vai ter uma carreira muito grande ainda aí pela frente. Mas que nesse momento já se mostra um cara crucial para o jogo do Cruzeiro. E agora saindo de um ponto positivo para falar do Luiz Sinisterra, né? Mais uma vez se lesionando. E é muito triste a gente ver isso, porque é claramente um jogador que os únicos problemas que ele tem na sua carreira é a parte física, porque tecnicamente, visão de jogo, é um jogador privilegiado, assim, tem potencial para ser um dos melhores pontas do futebol nacional, mas que a parte física não consegue manter, não consegue se firmar, e isso muitas vezes não passa pelo jogador, porque
por tudo que a gente já ouviu falar do Sinisterra, sempre foi um jogador que se cuidou muito bem, que abriu mão de férias para seguir treinando com o Cruzeiro, mas que agora me preocupa muito o mental do Sinisterra daqui pra frente, porque no lance da jogada, o Marquinhos lança uma bola pro Sinisterra, ele sai em disparada, na hora que ele dá a passada, ele sente, ele já para na hora, ele já cai no chão, o médico do Cruzeiro, o Campolina, chega próximo a ele, ele tá gritando, ele tá chorando, ele tá aos prantos de desespero, porque ele sabe que mais uma vez aquele fantasma da lesão volta a assombrá-lo, né? E no maior tempo que o Sinisterra teve bem no Cruzeiro, né, que foi nos últimos meses, rapidamente ele se tornou titular na posição, rapidamente ele já se mostrava um cara que tinha muito ao que entregar pelo Cruzeiro, e agora, novamente, com uma lesão muito séria. E o problema é que quando o jogador ele vai tendo lesões repetidas e normalmente nos mesmos membros, como o Sinisterra teve, e é a segunda vez que ele se lesiona sem a bola, porque lá no início da temporada, quando se lesiona contra o Mirassol, é novamente um lance que ele, não é nem sem a bola na verdade, ele não tá disputando, ele não sofreu uma falta e se lesionou, ele tá correndo e ele sente e desaba. E a partir desse momento que o jogador ele começa a ter esses problemas com lesões, ele vai ele vai recuperando. Às vezes ele consegue recuperar o músculo, mas ele não consegue recuperar o mental. O jogador ele já volta, quando ele volta, ele demora 2, 3 jogos pra começar a voltar a ter confiança, porque ele dá um sprint, ele se preocupa se dá pra ir ou não. Ele começa, ele dá um pisão aqui, ele pisa pra ver se, ó, freio, dá uma pisada mais brusca pra ver se aguenta. Aí o cara vai começando a ter confiança. E o jogador, o Sinisterra, ele já teve 4 lesões nesse período dele aqui no Cruzeiro. E, então, assim, o mental do Sinisterra, eu acho que vai ser muito difícil de recuperar. Porque quando o jogador volta, ele volta preocupado com quantos sprints ele consegue dar. Ele não consegue se preocupar com, olha, tem um ponta passando e tal. Ele não consegue focar 100% no jogo. Porque ele tem uma grande parcela da mente dele que tá preocupado em testar o corpo para ver se vai aguentar ou não. Então, assim, a gente espera que não seja nada grave com o Sinisterra, porque é muito bom jogador. E, assim, fica aqui a minha tristeza com o Sinisterra, porque é um jogador quando ele sofre muita falta, quando ele procura muita falta e isso, mas o Sinisterra não é isso. O Sinisterra é, assim, unicamente a parte física dele que ele não consegue entregar e isso não passa pelo jogador. E eu imagino, assim, o que deve pesar para um jogador, você pensar assim, cara, olha, eu tenho potencial, eu tive a oportunidade de crescer na minha carreira, muitos jogadores não conseguem nem sair da base. Eu tô bem, eu tô num grande clube, eu já passei na Europa, eu não consigo jogar porque meu corpo não suporta. E faz recuperação daqui, faz fortalecimento dali e não consegue. Então, assim, é muito duro e a gente fica na expectativa que não seja nada muito grave com o Sinisterra, porque é um grande jogador. E quando a gente fala dessa baixa do Sinisterra, o Cruzeiro simplesmente perdeu os seus 2 beiradas em 2 jogos. No jogo contra o Inter, por conta de uma irresponsabilidade, por conta de uma bobeira do adversário. O Cruzeiro perdeu o Gabriel Peck e hoje no jogo contra o Botafogo perde o seu outro ponta titular pelo outro lado, que é o Luiz Sinisterra. E se o Cruzeiro antes, há uma semana atrás, a gente falava, olha, o Cruzeiro tá bem servido de ponta, porque o Cruzeiro tem o Arroio e o Peck por um lado, ele tem o Sinisterra pelo outro, vai trazer mais alguém, na época era o Wesley que tava muito próximo, pô, essa ponta nossa a gente tá bem. Agora simplesmente o Cruzeiro precisa voltar pro mercado para trazer 2 pontas e não adianta trazer ponta por trazer. Se antes queria fazer aposta, agora não dá. Tem que ir atrás de jogador consolidado, e eu não tô falando pra ir atrás de Luiz Henrique, de Almada, de Ezequiel Barcos, que isso aí não existe, e também no Cruzeiro não vai fazer isso, e nem deve, porque já tá investindo muito. Mas tem que ir atrás de jogadores que tem a capacidade de ajudar, fazer um empréstimo com opção de compra, sabe, ser criativo no mercado, porque precisa urgentemente olhar para suas pontas. Não dá pro Cruzeiro seguir na temporada com Wanderson, Marquinhos. Não dá, não dá, não dá. Pelo lado direito tem um Arroio. O Arroio hoje voltou, no primeiro lance já mostrou por que ele é muito superior aos seus colegas de posição. Mas pelo lado esquerdo não dá de forma alguma pro Wanderson ser uma opção. E isso nem eu que tô falando, porque o Cruzeiro tinha deixado muito claro que o Wanderson seria negociado.
estava envolvendo a negociação do Zé Lucas com o Sport, não envolveu porque teve a lesão do Gabriel Peck, e agora o Wanderson simplesmente terceira opção, passou para primeira opção, e provavelmente no próximo jogo que a gente vai ter contra o Curitiba, a chance de ver o Wanderson por ali é gigantesca. E por isso tem que voltar para o mercado. O Cruzeiro não teve erro de planejamento. O Cruzeiro trouxe um atacante, trouxe um beirada titular para o lugar que é para o lado direito, que é o Peck, e trouxe um beirada titular pro lado esquerdo, que é o Sinisterra, que agora se recuperou. Não teve erro de planejamento. Só que agora o Cruzeiro vai ter que recalcular a rota, porque simplesmente esses dois jogadores não estão mais à disposição. Então precisa olhar para as beiradas para trazer jogadores, e de preferência jogadores mais prontos possíveis. Porque o Cruzeiro sofre com a falta desses jogadores nesse momento no seu elenco. E agora, um capítulo pra gente falar só do Matheus Henrique, porque pra mim é novamente uma grande partida do camisa 8 do Cruzeiro, do camisa 7 agora, né? Acabou passando a camisa 8 pro Gerson. O Matheus Henrique, novamente, uma partida que eu gostei muito dele, e mostra por que o jogador, em algumas vezes, ele é desfavorecido na função que ele joga. O Matheus Henrique, ele, tirando a temporada dele no Grêmio, onde ele saiu pro mundo, depois das temporadas dele de Sassuolo, na Itália, ele sempre foi um jogador que jogou um pouco mais à frente, ou como meia, como segundo volante, esse meia que aparece um pouco mais à frente para jogar, ou como esse jogador, esse meia pela direita, que jogava mais pela frente. O Matheus Henrique, há muito tempo, ele não era esse volante de ofício. E hoje, jogando nessa posição de segundo volante, ele fez mais uma grande partida. Pegando os números dele aqui, em passe, ele deu 59 passes, acertou 51, 86% de aproveitamento. Em passes do campo do adversário, ele deu 43, acertou 35, 81% de aproveitamento. Em passes no próprio campo, ele não participou tanto, mas foram 16 passes, 16 acertos. Bolas longas, ele tentou 3 bolas, acertou 2. Então, os números apenas confirmam a grande partida que o Matheus Henrique teve, e em conduções ele estava conduzindo muito bem também, aparecendo ali ao lado do Lucas Romero para ser essa opção na saída de bola, e depois ajudava muito o Cruzeiro na condução, aparecendo um pouco mais à frente. E a característica principal do Matheus Henrique sempre foi de ser um jogador muito mais técnico, um cara de achar um passe do que ser um marcador, um cara de fazer longas perseguições a adversários. A função dele, o que ele faz de melhor, é ser esse meia que joga com a cabeça erguida, que consegue distribuir passe, consegue conduzir, e hoje ele fez exatamente isso. Mas à frente dele ele não tinha o Matheus Pereira, ele não tinha um Gerson, alguém pra ajudar ele. Ele tava sozinho. Então tinha hora que ele progredia com a bola, ele não tinha ninguém pra ajudar. Então, assim, uma grande partida do Matheus Henrique, que, quando é utilizado na função dele, com as características que favorecem o jogo dele, mostra ser um jogador muito útil ao Cruzeiro. O do Bruno Rodrigues eu já comentei aquela hora, de ser uma função que o Bruno Rodrigues nunca fez, então não dá pra cobrar desse jogador. E falando dessas opções do Cruzeiro nessa noite, não dá pro Cruzeiro minimamente acreditar que o Wanderson vai ser um jogador útil, e como eu já comentei aqui, já foi claramente descartado pelo Cruzeiro, e não vai ser agora que o Wanderson vai conseguir entregar algo diferente, porque há muito tempo ele não tá conseguindo entregar pelo Cruzeiro, né? Só pra gente arrematar aqui, quase 30 minutos já de vídeo, o Arthur Jorge foi muito criticado hoje sobre essa questão da utilização da base do Cruzeiro. No jogo de hoje, ele teria outras opções. No lugar do Matheus Pereira, ele tinha a opção de usar o Juan Gabriel, optou por Bruno Rodrigues, que era um jogador que nunca tinha feito essa função, que não tem essa característica, e que basicamente jogou na mesma função. Ele, assim, nem pra chegar um pouco mais à frente, pra jogar como segundo atacante, o Bruno Rodrigues jogou como camisa 10, se movimentando como camisa 10. E claramente não conseguiu entregar. E pelo lado direito, ele teve a mesma questão, porque ele tinha a opção do Ryan Leles, ele vai novamente com o Marquinhos. Assim, a parte do Marquinhos eu até entendo, porque, querendo ou não, o Marquinhos é aquela posição, ele joga como ponta pela direita, então não tem muito o que falar. Mas aí a gente pode discutir se ele agrada ou não, e aí a gente vai entrar numa outra discussão que eu também não acho que é o cara pra posição, mas ele é um cara da posição. O Juan Gabriel, ele é um jogador, ele joga como camisa 10, ele é armador.
e ele não jogou hoje. E se ele não jogou hoje, gente, me desculpem, se ele não jogou hoje, ele não vai jogar em outro momento. Eu entendo o que o Arthur Jorge fala, porque ele comenta sobre sim. Olha, a gente não era o jogo pra gente colocar os meninos. E eu entendo completamente, porque aqui no Brasil a gente tem um grave problema assim, a gente não tem paciência com nada, nem com treinador, nem com jogador de base. A gente, sim, se depender de torcedor, a gente coloca, deu errado, troca. Coloca, deu errado, troca. O treinador tá bem, 2 jogos perdeu, tá errado, troca. A gente é basicamente isso. E jogador é a mesma coisa. Colocou um jogador da base, e a gente vê isso com o Neyzer. A gente vê com o Neyzer direto aqui. A gente tem que vir cá defender o jogador e explicar que é um jovem que tá se desenvolvendo. E aqui no Brasil é assim, tá ruim, troca, tá ruim, troca. Então se você coloca um menino e ele vai mal, a chance dele ser criticado, isso pra um atleta que ainda tá se desenvolvendo, que ainda tá se encontrando. Uma coisa é criticar um atleta de 30 anos, o cara tá calejado. Outra coisa é criticar um menino de 17, 18, 19, que ainda tá se maturando dentro do futebol. Mas hoje, se o Juan Gabriel entra hoje no início da partida, não tinha problema. Porque o Bruno Rodrigues não é camisa dessa, o Juan Gabriel é. Então o Arthur Jorge tinha o porquê de bancar. Falou, gente, eu não tinha o Matheus Pereira hoje, o Juan Gabriel é meu reserva. Coloca ele pra jogar hoje. Não tinha. Se ele começa no minuto 1, não tem problema o Juan Gabriel entrar. A partir daí, quando a gente vê o Cruzeiro perdendo e o jogo caminhando pra um desfecho onde o Cruzeiro vai ter cada vez mais dificuldade, aí eu também sou contra de colocar o menino. Não coloca na fogueira. Se vai colocar, coloca quando ele tem condição de começar uma partida, vai começar a aquecer os motores junto com todo mundo e entrar no ritmo que todo mundo tá. Colocar ele depois, não, eu também não sou a favor. E o Arthur Jorge fez assim, né? Então é basicamente isso. A gente fica esperando demais pra colocar o jogador, quando tem a oportunidade não coloca, e depois, quando a oportunidade aparece ao longo da partida, o jogador jovem tem que entrar no jogo quando o time tá ganhando, quando tá num contexto que ele consiga jogar com tranquilidade. Colocar o menino quando o jogo tá pegando fogo, eu também não sou a favor. Então eu entendo o lado do Arthur Jorge, que se colocar ele for mal, vai ser xingado, vai ser criticado, e isso é realmente o que acontece, não é culpa do Cruzeiro, não é culpa do Arthur Jorge, é uma cultura que a gente tem no Brasil, mas eu também não acho que quando você não tem ninguém pra função, você improvisar um outro jogador, que já também, vamos combinar que o Bruno Rodrigues é isso tudo, né? Se você pegar um outro jogador que joga nessa função e colocar ele aqui pra jogar, e não utilizar o menino, quer dizer que também se você não achou que neste momento era o momento ideal pra colocar ele, desculpa, nessa temporada não vai ter outro momento pra colocar. Então, eu entendo que o Arthur Jorge bateu na tecla, o que ele discutiu, mas também não acho que foi certa a escolha do Bruno Rodrigues. Eu teria entrado com o Juan Gabriel e teria bancado o Juan Gabriel. Depois que o Cruzeiro tá perdendo, aí também não. Aí agora deixa o Bruno Rodrigues resolver, porque ele tem, pelo menos, experiência pra suportar a crítica depois do jogo. Colocar o menino também eu sou contra. Então é isso, gente. Hoje vídeo longo, 30 minutos falando, muita coisa. Graças a Deus não dei nenhuma, assim, só uma pequena, né, crise de tosse, porque esses dias tá complicado, essa mudança de clima aí pega a gente e acaba lá ele. E ficamos assim, amigos. Próximo vídeo aí a gente sai depois do jogo do Curitiba. A gente tem muita coisa pra debater ao longo da semana e a gente vai aparecendo por aí, tá bom? Like no vídeo, se inscreva lá no canal que a gente sempre vai estar aí produzindo conteúdo.